Professor, você está participando diretamente, por exemplo, do manifesto, o primeiro manifesto público da sociedade civil pedindo código de conduta, você estava envolvido. Agora, a tentativa de hashtag dar a dica ao STF do que poderia ser um código a ser adotado com fundamentos, com referências internacionais. Onde é que o senhor acha que vai, para onde que você acha que vai esse debate diante desse racha que a gente está vendo no STF? Eu não me impressiono muito com rachas no STF. O STF sempre foi um órgão, vamos dizer, pautado por personalidades muito fortes, desde que eu acompanho o Supremo Tribunal Federal nos últimos 35 anos e pelo que eu leio do passado, né? Então, o Supremo jamais foi um órgão coeso, né? Ele sempre foi um órgão muito dividido. O ministro Sepúlveda pertence, fala assim, nas 11 ilhas, né? Veja, é natural que haja resistência. O Supremo Tribunal Federal teve um papel muito importante durante o período Bolsonaro, em que protegeu, de certa maneira, a Constituição. Os próprios atos golpistas receberam uma resposta muito contundente do Supremo. Então, o Supremo é um órgão que reage muito às críticas que são feitas a ele, né? E quando se começou essa discussão sobre, não só sobre o Código de Conduta, tá? O Código de Conduta é um elemento, mas há outras críticas antigas sobre o excesso de decisões monocráticas, sobre a advocacia, por exemplo, de escritórios próximos, familiares. Então, o Supremo tem recebido muitas críticas, que são críticas, eu diria, muito leais, daqueles que querem ver o aperfeiçoamento do Supremo. Mas ele, infelizmente, é reativo, até por trauma de também estar sendo atacado por grupos que são desleais à Constituição e querem dar um golpe de Estado, né? Ora, eu creio que o ministro Fachin está se conduzindo de maneira exemplar, até porque há uma certa sinceridade que a sociedade brasileira às vezes desconhece por parte daqueles que exercem o poder. Ele não esconde que há resistências, ele não esconde que existe um grupo que é contra, que existe um grupo que acha que não é o momento, né? E ele não esconde que ele é favorável e que esse movimento tem que ser feito agora, né? Então, eu creio que, dada a gravidade do caso que surge com o Banco Master, né, porque todo esse debate é anterior a esse caso, né? Ninguém fez isso para fragilizar o Supremo após o escândalo do Banco Master. Isso é algo que vem de antes, né, e está sendo colocado. Então, eu acho que o ministro Fachin irá convencer os seus colegas e nós teremos em breve o Supremo adotando alguma forma de autocontenção, e o Código de Conduta é um primeiro passo. Não vai resolver tudo, mas é um passo importante. Professor, para a gente terminar, qual é a intensidade de risco institucional que o senhor enxerga hoje diante desse debate e dos riscos que estão pela frente, né? Inclusive na apuração do caso Master? Acho que há, sim, grupos desleais à Constituição, estão no Congresso, vão buscar usar todo esse debate, que é um debate sério, consistente, que já vinha de há muito tempo, para tentar desestabilizar esse ou aquele ministro, né? Eu creio que isso vai depender, sobretudo, da capacidade do Supremo, ao invés de ficar numa defensiva, ao meu ver, arriscada, ele próprio promova as mudanças que têm que ser feitas, e acho que o julgamento deste caso, hoje, não o julgamento, mas a atuação do ministro Dino hoje, como ontem também a decisão sobre a participação dos juízes nas redes sociais, que foi pautada pelo ministro Fachin, tudo isso está demonstrando o seguinte: o Supremo está aqui, está atento, ele é fundamental para defender a democracia, no caso, para defender os valores republicanos, nessa decisão do Dino, né? E ele também será capaz de fazer a autocorreção. Hoje, o próprio presidente Lula deu uma entrevista importante falando disso. Numa democracia normal, que as instituições passem por processos de aperfeiçoamento. Então, eu quero crer que nós não estamos submetidos a um risco institucional, mas nós precisamos de uma ação e da liderança desses ministros para que a situação possa melhorar e, assim, termos um Supremo muito mais forte, muito menos vulnerável, para aí sim encarar aqueles que querem destruí-lo. Um debate maduro, né? Um debate maduro, um debate responsável, né, professor?
diante dos riscos, aí sim, dos riscos da deslealdade, da má-fé na desconstituição das instituições brasileiras. Professor Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, uma honra recebê-lo aqui. Professor, volte sempre. Um bom resto de semana. Eu é que agradeço, um prazer falar com você. Obrigada.